Queridos, nós vamos ministrar nessa noite uma mensagem para nos alinhar de uma forma muito forte. Nós vamos falar nessa noite sobre como ser uma igreja poderosa. Como ser uma igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, existem momentos para você interpretar igreja, você com Cristo, você pessoalmente como uma igreja ambulante. E existe para você interpretar igreja, organismo de Cristo, igreja IAFAD, igreja Salvação e Glória, que é a nossa em Campo Grande, e assim por diante. Hoje nós vamos falar isso. Como ser uma igreja, um organismo de Cristo, como ser uma igreja poderosa. E à medida que eu ministrar você, pastor Felipe, pastor Ângelo, vocês, as pastoras, todos nós, vamos fazer uma análise aqui dentro. Se nós temos sido uma igreja poderosa. E não se admire, porque à medida que a mensagem for sendo desenvolvida, você vai identificar que tem igrejas que você intitulava, aqui na sua mente, você intitulava como igreja poderosa. Olha, aquela igreja é poderosa. E depois que você ouvir a mensagem, você, poxa vida, hein? Eu pensei que era, e a cenoura comeu o coelhinho. Não é não. E de igual forma vai ter igreja que você vai pensar, essa daqui não era tão poderosa. Meu Deus, essa igreja é poderosa. Então nós vamos ver biblicamente características que mostram que uma igreja é poderosa. Mas o mais importante é todos vocês estarem atentos e alinhar. Para quê? Para que naquilo que a igreja ainda não estiver alinhada, que ela possa ser alinhada para ser uma igreja, sim, uma igreja poderosa, tá ok? Então fique bem ligadinho que você vai fazer essa análise daqui a pouquinho. Mateus capítulo 16, do 14 ao 18. Do 14 ao 18. É um texto conhecidíssimo, 14 ao 18. Vamos lá? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Queridos, como eu disse para você, a Bíblia nos permite que você interprete igreja, você, corpo de Cristo, você individualmente ligado a Cristo, como também igreja, organismo espiritual, organismo de Cristo. Afinal de contas, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que você é chamado de membro. A Meire é membro da IAFAD, a Daílza é membro da Salvação e Glória. No entanto, são igrejas que são completamente, que fazem parte do corpo, do organismo de Cristo. Agora hoje nós vamos trabalhar esse foco. Como ser uma igreja, um organismo de Cristo poderoso. Que é essa a intenção de Cristo, que é essa a vontade do Senhor para nós. Então, é importante você entender que eu vou falar aqui 4 ou 5 pontos. 4 ou 5. Tem que ter todos esses. Tem que ter é um conjunto de coisas. É um conjunto. Imagina um carro, uma Ferrari maravilhosa, comando de bordo, tudo aquilo lá. Aí você entra dentro dele e não tem gasolina para você andar. Não resolve. Então o que acontece? É um conjunto, tem que ter tudo. Então você vai ficar atento. Aquilo que você perceber que a tua igreja ainda não tem, você vai alinhar para começar a ter e vai correr para ter isso aí. Mas vamos lá, mas não é difícil ter todos, tá? Muito pelo contrário, é possível você identificar que você tem todos. Como ser uma igreja poderosa, ser uma igreja que está alinhadíssimo com a vontade de Deus para o seu povo na terra? Primeiro, uma igreja poderosa é aquela onde Cristo sempre é o centro. É aquela onde Cristo é o principal, onde Cristo é tudo, onde Cristo é o centro. Aí você vai dizer assim: pastor, mas
Toda igreja Jesus é o centro, não é? Toda igreja não é Cristo o centro? Teoricamente sim, na prática não. Teoricamente, toda a igreja, Jesus é o centro. Jesus é o centro da Assembleia de Deus. Jesus é o principal na salvação em glória. Jesus seria o principal na Batista, na Universal, na Deus. Na teoria é assim. Agora na prática, vamos ver se é? Responda no teu pensamento. Se na prática, Jesus é o centro, se eu te fizer essa pergunta, como era a sua vida antes de chegar na nossa igreja? Eu estou focando a igreja. Eu não estou focando Cristo. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Eu era assim dessa forma. Agora eu aceitei Jesus, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Tem muitas igrejas, muitas, não são poucas, que Cristo não é o centro. O centro é a ideia da placa denominacional. E muitas igrejas. Em Apocalipse, Jesus manifesta-se para João e pede para ele escrever 7 cartas, cada uma para uma igreja. E aquelas 7 igrejas, que é o número da perfeição de Deus, tinha muito mais igrejas evangélicas na época. Mas aquelas 7 igrejas simbolizavam todas as igrejas do mundo cristão. Tantas que já se tinham se convertido, quanto aquelas que ainda iam se formar. E para uma delas, a Bíblia diz, que está escrito em Apocalipse 2, eu estou na porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com vocês. Mas não era uma igreja? Era. Não era uma igreja evangélica? Era. Mas Jesus estava do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Está em Apocalipse capítulo 2. Como diz o pastor Felipe e pastor Ângelo, é muito forte isso. A igreja tinha nome de evangélica, a placa era evangélica, tudo que tinha-se ali supostamente era para Cristo, os louvores, as oportunidades, os dízimos, as ofertas, a palavra, mas Jesus estava dizendo, ei, eu estou do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Detalhe importante, quando você lê aquelas 7 cartas da igreja de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, você pode até pegar alguns textos e referir-se a você como pessoa em Cristo. Porém, o texto está sendo claro, era para igrejas, organismo. Eram para igrejas evangélicas da época. Nunca esqueça desse detalhe. E tinha igrejas naquela época, 2000 anos atrás, que Jesus estava falando, eu estou do lado de fora, e o que está acontecendo aí é emoção e não é para mim. Quem está entendendo, diga amém. Gente, se isso era 2000 anos atrás, fazia poucos anos que muitos deles tinham visto Cristo na terra, misericórdia de nós, né? Agora, continuando aqui, tem igrejas que Cristo não é o centro. O que é o centro? São os líderes, pastores que se autopromovem. Pastores que eles trazem uma promoção para si mesmo. Romanos capítulo 11 diz que Deus, ele dá o dom e ele não tira. Eu pego um dom, eu pego algo muito importante, vamos supor que aqui na minha mão, nesse lenço, tem algo muito importante, que vai servir para instrumentar a vida do pastor Felipe e do pastor Ângelo como líderes na terra. E eu dou na mão deles, Felipe, eu não vou tirar isso, eu te dou, é teu. Só que vai chegar um dia que eu vou acertar de contas com o pastor Felipe e com o pastor Ângelo. Eu não vou pegar de volta o instrumento que eu dei na mão deles, não vou pegar de volta. Mas se eles usarem inadequadamente, Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome, nós realizamos milagres em teu nome. Mateus 7, 21 e 22. Mas eu não vos conheço. Eu dei instrumento para vocês um dia, eu dei ferramenta espiritual para vocês um dia, mas vocês usaram para se promover e me tiraram do centro. Gente, tem tanto pastor que vai ficar do lado de fora no dia do juízo. Tem tanta gente que, cantor conhecido e tal, que vai ficar, e eu falo isso com um aperto no coração, infelizmente, porque o dom Deus dá. Agora a pessoa, se ela usa errado,
o Senhor não tira, mas ela vai acertar de contas daquilo. Lembra da parábola dos talentos? Um dia o Senhor veio acertar de conta. O que tinha 5 fez mais 5, o que tinha 2 fez mais 2, e o que tinha 1 guardou, escondeu. E na hora do acerto foi cobrado e ele estava usando de forma inadequada. Quando Cristo é o centro, a igreja tem algumas bases que ela não pode mexer. Oração e ministração da palavra. Isso a igreja não pode mexer nunca. Irmãos, liturgia de culto, igreja pode e deve mexer. Programação para ganhar almas, igreja pode e deve mexer. Tudo aquilo que Deus vai trazendo como algo renovado, algo inovador para nós podemos entrar dentro daquilo. Só 2 coisas trazidas na igreja, que foram trazidas de fundamento por Cristo, que são imutáveis. Não se pode mexer. Igreja tem que ser de oração. Igreja tem que gostar de oração. Igreja tem que ter programações de oração. Vocês têm que ser motivados a terem uma vida de oração. Mas quando a IAFAD levantar um programa de oração, seja o programa que for de oração, você tem que estar dentro. Porque se você quer uma igreja poderosa, o fundamento é Cristo, Cristo é principal, e a grande base que Cristo deixou é orar, e orar muito. Tem igreja que não tem uma vida de oração. Tem igrejas que elas não são fortes na oração. A outra grande base é a pregação da palavra. Eu já preguei em igrejas assim. Acredito que o pastor Felipe e Ângelo também já tiveram experiências com algo similar. O que eu vou falar aqui é uma realidade. Você vai lá, uma oportunidade enorme para um monte de gente cantar, uma oportunidade enorme para um monte de pessoas terem oportunidades, e a palavra 15, 20 minutos. Eu já fiz, aconteceu muito isso comigo. Eu fui ser convidado para pregar numa festividade, e quando me passam a palavra, o pastor abaixar o microfone assim, para me entregar aqui, e falar assim no meu ouvido: você tem 15 minutos. Aconteceu muito isso. Muitas vezes. Irmãos, são igrejas onde a palavra, ela não é a prioridade. Igrejas onde a oração não é prioridade. Igrejas onde a pregação da palavra não é prioridade. Pode ter certeza, Cristo não é a prioridade. Mas não é mesmo. Então automaticamente Jesus está do lado de fora. Ei, tudo isso aí é para mim? Tudo isso aí é para mim? Então abre que eu quero entrar. Até cômico, mas é assim. Então abre que eu quero entrar. Apocalipse 2:23. Eu estou à porta e bato. Ele estava à porta de uma igreja evangélica. Eu estou espiritualmente falando. Abre, eu quero entrar e ficar com vocês. Tem coisas que nós temos que mudar. Mas na oração e na palavra não. Então, meu irmão, ame líderes que te levam a orar. Ame líderes que te motivam a viver em oração. Ame líderes que põem programa de oração na igreja. Ame líderes assim, porque ele está sabendo o lugar certo para ir. Ame líderes que amam a pregação da palavra. Olha só, esses dias não, 2 anos e meio atrás, a nossa igreja transicionou para entrar em uma igreja em células, que nós não éramos. Foi de 2 anos e meio para cá que nós entramos. Nós tínhamos culto quarta, sexta e domingo. Tiramos o de quarta, que nem 10% da igreja ia. É uma capital. O culto, a reunião de sexta passou a ser reunião de oração. E passamos a ter um culto só no domingo. Escuta onde eu vou chegar. Um culto no domingo e a célula na quarta-feira. Porque lá na nossa capital, eu não sei aqui em São José, lá para jovens e adultos, célula no dia de semana não cola. Porque por ser uma capital, o pessoal estuda à noite. Muita gente estuda à noite, muitas pessoas trabalham à noite. Então, dia de semana não cola colocar célula, tem que ser final de semana. Lá em Campo Grande o perfil é esse. No interior,
eu ando muito no interior pelo Brasil afora. Nas cidades até 30 mil habitantes, as igrejas em célula têm dificuldade. Por quê? Porque a mentalidade do pessoal interiorano, pessoal paulistano, pessoal em Mato Grosso do Sul, norte eu vou muito, nordeste, a mentalidade do interiorano, de cidade de 15 mil, 18 mil, não é se reunir na casa. O negócio deles é movimento, oba-oba, e se reunir para campanhas. Precisa de ver como que bomba esses negócios no interior, gente. Precisa de ver como que bomba. Por isso que nós temos que ser flexíveis, e liturgia de culto, programações, você pode mudar sem problema. Você pode mudar com coragem, com vontade. Mas tem coisas que a própria cultura do lugar não assimila. Lá em Campo Grande, as células têm que ser no sábado. Aí o que acontece? Eu conversando com um amigo meu, pastor, que dia que o senhor tem culto? Eu falei, domingo, e célula na quarta. O camarada ficou louco. Pastor, que é isso? Um culto só no domingo? Pastor, vocês estão muito sossegados. Eu falei, você acha que nós estamos sossegados? Então segura aí agora. Olha como que funciona. Segunda-feira é livre, a gente deixa organizado. Segunda-feira normalmente é a folga dos pastores lá da igreja, é minha. E nós colocamos todos livres para ficar em folga na segunda. Então não se tem trabalho nenhum na segunda. Sexta-feira é oração na igreja. Sábado é célula, domingo é culto. Terça, quarta e quinta é a hora que nós damos estudos bíblicos. Pegamos aquele pessoal da célula que está chegando agora, que está com pique, que quer aprender mais, bota um líder para ensinar eles, uma apostila de estudo que nós temos. Um desses 3 dias supostamente livre, agora à noite, organize e dá-se estudo bíblico. Por quê? Porque de 20 anos para cá, na cultura brasileira, não se coloca, não consegue se implantar escola bíblica dominical. Mas a Batista e a Assembleia tem. Mas eles estão assim, nessa pegada, muitas e muitas dezenas de anos. Então é uma coisa que formou cultura neles. As igrejas novas, e a FAD é uma igreja nova, a Salvação em Glória é um pouquinho mais velha que a FAD. O que acontece? Igrejas de 20 anos para cá não conseguem implantar EBD. Mas o povo tem que aprender. Aí nós fomos atrás para ensinar as escrituras. Vamos fazer o quê? Estudo bíblico. Aí tem aquele grupo na célula, aqueles irmãos que estão sendo discipulados. E tem outros que têm que receber treinamento para líderes. Então tem líder nosso que um dia na semana ele dá estudo bíblico, no outro dia da semana ele dá discipulado, no outro, porque discipulado é ensinar a pessoa a caminhar com Cristo, ensinar a pessoa a ter moral, a ter conduta moral, a ser espiritual. Isso é discipulado. Estudo bíblico é outra coisa. No outro dia de semana tem líder nosso que está dando TLC, treinamento de líder de célula, porque lá nós temos às vezes uma reunião para líderes, mas o nosso TLC lá nós costumamos colocar um líder para ensinar as pessoas que estão se levantando como líder. É uma revelação que nós temos lá de trabalho. Sabe o que isso quer dizer? O líder nosso lá, a maioria deles, só tem segunda-feira de folga. Aí o cara ficou sem graça. Aí o cara murchou. Porque, irmão, parece que igreja em célula só tem 1 ou 2 cultos na semana. Nós temos coisa pra caramba para fazer, irmão. E aí os camaradas acham que eles que estão descobrindo, eles que são bambambam, porque temos 3 cultos. Colocamos a célula, envolvemos 90% da igreja. Culto na quarta-feira, só ia 10% da igreja. Hoje nas células, 90% da igreja participa. Só não participa quem, tipo assim, temos um médico lá que não tem condição, que ele trabalha, faz plantão, temos outra irmã que mora muito longe, é muito difícil lá. E assim por diante, meu irmão, fora isso, a igreja se envolveu. Mas porque nós mudamos. Mudamos no que pode ser mudado. Pode-se mudar liturgia, pode-se mudar programas da igreja, pode-se mudar muitas coisas, pode-se mudar plano para se ganhar almas, estratégia para se ganhar almas. Agora, Cristo continua sendo o centro, a oração tem que continuar tendo e a palavra sendo sempre pregada. Quem entende, diga amém. Quer ter uma igreja poderosa? Nunca tire Jesus do centro. Nunca pare de orar. Nunca diminua a tua vida com a pregação da palavra. Mas vamos continuar. Segundo, para uma igreja ser poderosa, ela precisa desenvolver. Porque não é uma coisa assim, toma, faz. É desenvolver. Laços de comunhão e laços de amor entre a igreja.
Segundo, uma igreja para ser poderosa tem que ter laços de comunhão e laços de amor. Eu já frequentei, já participei de igrejas grandes, centenas de pessoas, e eu percebi que uma moça, cunhada do pastor, não se dava bem com a esposa do pastor. Eram parentes, não se davam bem. Não se cumprimentavam. E eu falei para ela, mas como é que é isso? Como é que você consegue viver num ambiente cristão, aonde você não se dá bem com a mulher do seu pastor, que porventura é sua parente? Pastor, a gente não consegue se dar bem. E vamos levando, vamos levando. Gente, olha que coisa horrível isso. Mas tem aos montes. Por isso que é tão importante as células. Porque o ambiente de célula é um ambiente onde você tem uma chance maior de desenvolver comunhão e amor. Por quê? Vamos supor que lá na minha célula tem 7 ou 8 de vocês. Aí nós estamos ali sempre naquele momento de comunhão depois da reunião, aquele momento de interação. Ali nós vamos desenvolvendo comunhão e amor. Aí depois vocês começam a conviver com o pessoal. Chega na hora do culto, acabou o culto, você está convivendo com o pessoal da célula do Ângelo. Você está convivendo com o pessoal da célula do Márcio, exemplo. Aí você vai reproduzindo, multiplicando aquela comunhão e aquele amor que você está desenvolvendo lá dentro da sua célula. Eu costumo dizer, pessoal, lá na igreja Salvação e Glória: pessoal, não vai embora. Acabou o culto de domingo, não sai correndo embora não. Acabou o culto de domingo, fica pelo menos uns 10 minutinhos aqui. Abraça um, conversa um pouquinho com o outro. Vai desenvolvendo laços de amizade. Vai fortalecendo laços. Porque, irmão, tem umas pessoas na igreja que você vai desenvolver laços de amor e comunhão. Desenvolver por quê? Porque você ainda não é próximo dele. Tem outras pessoas que você vai fortalecer. Olha a diferença. Uns você vai desenvolver laços de amor e comunhão. Outros você já está próximo. Você vai fortalecer. Ambiente da célula é para isso. Ambiente de depois do culto é para isso. Igreja tem que ser forte no amor e na comunhão. Presta atenção na minha expressão. Igreja tem que ser forte no amor e na comunhão. Precisa de ver a igreja alegre que nós temos lá. Logo, logo, o pastor Felipe com a esposa, o Ângelo com a esposa vai estar lá. Em nome de Jesus. Precisa de ver o ambiente alegre. Acaba o culto, o pessoal não... Sabe? Parece que não quer ir embora, eles querem ficar lá. Mas por causa da comunhão, por causa do amor, da alegria. Mas isso foi sempre assim, pastor? Não! Isso passou a ser assim a partir do momento que eu entendi isso biblicamente e comecei a levar eles a desenvolverem isso. Pastor, mas vocês lá não tem probleminha com a tal da fofoca? Vocês lá não tem probleminha com a tal do diz que diz? Lá vocês não tem probleminha com a tal da confusãozinha entre irmãos? Isso é inevitável. Toda igreja tem isso. Você não tem como evitar isso. Isso é inevitável. Agora você tem como trabalhar amor e comunhão na sua igreja de uma forma forte, a ponto que isso seja diminuído ao mínimo possível. Para você ter o mínimo possível com problemas com fofoca. Para você ter o mínimo possível de problemas com confusão. Para você ter o mínimo possível de problemas com diz que diz. E funciona, pastor? Funciona. É completamente possível você ter uma igreja, escuta com atenção, é completamente possível você ter uma igreja onde os problemas com fofoca, com confusão, com diz que entre irmãos, seja o mínimo. Do tipo assim, meu Deus, parece que essa igreja não tem problemas. É possível, mas para isso a igreja tem que entender o quê? Irmãos, nós cremos no mesmo Deus. O Senhor diz que quando não tiver difícil para amar, é para suportar. Suportai-vos em amor um ao outro. Você entendeu? Então se eu errei com você, vamos consertar. Tem que ter a turma do deixa disso. Sabe? Irmãos, Mateus capítulo 5 diz o seguinte:
Felizes são os pacificadores. Você tem que ser pacificador. Sabe o que é ser pacificador? Você está lá na sua célula e você percebeu que o irmão não gosta muito daquele outro irmão. Aí um dia você é líder dele. Você chama aquele irmão que você percebeu que não gosta do outro. Irmão, desculpa, mas como teu líder, eu não pude deixar de perceber. Parece que você e fulano não andam se entendendo e tal. Ah, não gosto dele e tal. Aplica a palavra. Irmão, mas você tem que perdoar, nós temos que andar juntos. Deu oportunidade, agora chega para o outro. Irmão, estou sabendo, não está dando certo aí. Sempre para ir apaziguando. Literalmente, espiritualmente falando, jogando a água para apagar o fogo da contenda. E assim por diante. Então uma igreja tem que desenvolver laços de amor e laços de comunhão. Tem que ter aqueles programas, sabe aquelas tardes no parque, que vai ter parque assim, lugar verde, né? Você vai lá, a igreja toda mobilizada, todo mundo dá compartilha algo lá para poder ajudar. Vai ter um momento de batismo, por exemplo, e depois tem um momento para jogar bola, as mulheres para sentar, conversar. Momento para fortalecer os laços de comunhão. Igreja não consegue ser poderosa se ela não tiver uma visão de unidade em Cristo. Se ela não tiver uma visão de amor, de perdão, de compreensão. Igreja tem que ter a visão de amor, de perdão, de compreensão, para ser fortalecido os laços de comunhão e de amor. Onde todos se esforçam para que a igreja viva em paz. Querido, se esforce para que a IAFAD viva sempre em paz. Amém? Se esforce, faça de tudo. Salmo 122 diz: pelo amor aos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz nos muros de Jerusalém. Haja paz em ti, ó Jerusalém. O salmista clamando para que houvesse paz no povo de Israel. Lute sempre para que tenha paz no meio de vocês. Vamos lá. Uma igreja, para ser poderosa, Jesus tem que ser o Cristo, tem que ser o centro sempre. Cristo tem que estar sempre tudo por Ele, para Ele, por Ele, para Ele. Oração e palavra, não se mexe nisso. O resto que Deus te revelar para mexer, mexe. Mexe com coragem. Está na revelação, mexe. Fortalece a oração, ou melhor, a comunhão e o amor entre vocês. Terceiro, uma igreja, para ser poderosa, ela tem que funcionar muito bem no organismo espiritual. Organismo. E como que um organismo espiritual funciona bem? Organismo que eu me refiro é o quê? Cristo é o cabeça, Efésios capítulo 5. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então você é membro do corpo de Cristo. Você serve Jesus na IAFAD e você é membro da igreja, do corpo de Cristo. Você faz parte de um organismo. A minha unha faz parte do meu organismo. O meu dedo é um membro, faz parte do meu organismo. A minha mão é um membro, faz parte desse organismo. Espiritualmente, todos vocês devem funcionar bem no corpo de Cristo. Todos vocês devem se encontrar para servir no corpo de Cristo. Quem canta bem, que seja aproveitado para o louvor. Quem toca bem e serve Cristo com amor e fervor, que seja aproveitado para o grupo de louvor. Quem tem desenvoltura para pregar e prega bem, que seja aproveitado e tendo aquela vida com Deus, seja desenvolvido para ser um pregador. Qualquer parte do seu corpo que você não desenvolver ele, não exercitar, ele fica sem atividade. Pega uma criancinha, bebezinho, você olha a mãozinha da criancinha, coisinha mais bonitinha. Agora, se a criancinha chegar no momento dela começar a desenvolver, mexer os dedinhos e ela não desenvolver, a mão dela atrofia. Irmãos, tem alguma coisa para você fazer no corpo de Cristo. De repente é ficar lá na porta ajudando a organizar os carros que estão chegando. De repente você trabalhar, ser um pastor, ser um obreiro. De repente, alguma coisa tem para você realizar no corpo de Cristo. E as células são dos melhores lugares para se descobrir isso.
É nas células que você vai descobrindo que aquele irmão que parece tão tímido tem uma voz linda para cantar. Opa! Quem sabe mais um grupo de louvor? Mais um grupo de louvor, pastor? Já temos 2, 3. Ótimo. Vem um grupo aqui, canta naquele domingo. Aqueles outros 2 grupos ficam aí no meio do povo, levantando a mão, orando, adorando a Deus junto com vocês. Tem o dia que ele vem e ele ministra. E tem um dia que ele vem e ele fica aí sendo ministrado. Mas agora foram encontradas pessoas para formar um novo grupo. E aonde elas foram identificadas? Lá na célula. Agora lá na célula você percebeu que tem um irmão que ele tem uma desenvoltura tremenda para pregar a palavra. O rapaz, sabe, ele ama a Bíblia. Ele tem facilidade de falar. Aquela irmã tem facilidade de explicar o que ela teve de revelação. Essa pessoa vai dar um tremendo de um pregador. Essa mulher vai dar uma tremenda de uma pregadora. Irmãos, alguma coisa você tem que servir no corpo de Cristo, senão você fica atrofiado. Não acomode a sua vida, vou usar um termo, abre aspas, vidinha, fecha aspas, termo negativo. Não acomode a sua vidinha achando que a tua vidinha vai ser o seguinte: vou na célula toda semana e todo domingo eu estou no culto, glória a Deus, aleluia, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta. E você não faz nada no corpo. Você não faz nada no corpo. Você não faz nada para ajudar o corpo a desenvolver. Eu costumo dizer lá na igreja, Salvação e Glória: irmão, pelo amor de Deus, você tem que servir para alguma coisa. Parece que aloprou, mas é assim. Olha para o irmão do seu lado, olha, escolhe um aí. Olha bem nos olhos dele, fala assim: irmão, agora aquela palavra, pelo amor de Deus, você tem que servir para alguma coisa. Uma igreja poderosa, irmão, ela serve, as pessoas servem para, sabe? Ó, escuta essa, pessoal, é o modelo lá que eu tenho de revelação na nossa igreja, não precisa, tá bom? É o modelo que nós temos lá, é só porque eu estou pregando aqui para você entender. Nos cultos da Salvação e Glória, uma pessoa dirige o culto, uma pessoa ora para liberar as crianças, um líder, ele traz a palavra de oferta, um outro líder, não estou falando na ordem, tá? Que eu não lembro da ordem, estou falando, é a logística lá. Nós temos a chamada palavra de reflexão, porque aí o que a gente faz? Nós percebemos na célula pessoas que estão se destacando, pessoas que estão indo bem, que estão já têm uma certa bagagem de conhecimento. Escalamos para um determinado domingo, ele levar uma palavra de reflexão de 5 minutinhos. 5 minutinhos, uma palavra ali de reflexão. Aí nós temos uma para dirigir o culto, um para orar pelas crianças, um para trazer uma palavra de reflexão, um para levantar um momento de oração por cura e libertação, um outro para levar uma palavra ofertória e mais uma outra oportunidade. Moral da história: por culto de domingo nosso lá, antes da pregação da palavra, cerca de 7 pessoas pegam no microfone. E as 7 que pegam hoje, no outro domingo é mais 7. Pastor, o negócio parece que fica meio louco, não fica não? Queridos, é porque nós entendemos o que é uma igreja viva, um corpo, um organismo que se movimenta. Nós não centralizamos. Lá, as pessoas, elas vão sendo descobertas e vão tendo oportunidades. Elas vão sendo descobertas, preparadas e tendo oportunidades. Descobertas, preparadas e tendo oportunidade. Eu quando pego meus líderes de célula, como é que está fulano lá? Rapaz, eu estou vendo aquele menino, ele está em todos os cultos, pastor, aquele menino está indo bem. Como é que é a história dele? Você já está discipulando ele? Já. Conta um pouquinho a história dele, rapaz, vamos começar a trabalhar esse menino. Como é que está, pastor, aquela menina canta muito. É mesmo? Você dá um aval para ela? Dou, pastor, a menina canta muito. E como é que está a vida dela com Deus? Você já está discipulando? Dou, pastor, ela está melhorando cada vez mais e mais. Falei, logo nós vamos trazer ela para o grupo de louvor, formar outro grupo de louvor. E assim a igreja vai se descobrindo, todos vão se ocupando no corpo de Cristo, e ali você tem um corpo onde tudo funciona, o rim funciona, o coração, o pulmão, o braço, o cabelo, o nariz, os olhos, o dedo, a unha, olha tanta coisa para funcionar, gente. Por isso que eu brinquei aqui, mas é um termo sério. Você tem que servir para alguma coisa.
Igreja para crescer forte, igreja para ser poderosa, tem que funcionar bem como organismo espiritual. Os membros têm que funcionar no corpo. O Brasil ganhou ontem do Uruguai. Vou usar um paralelo aqui. 4-1 no Uruguai, fora de casa. Detalhe. A zaga jogou, presta atenção no que eu estou falando. O goleiro jogou bem. A zaga jogou bem. Os laterais jogaram bem. O meio-campo jogou bem. Os atacantes jogaram bem. Por isso que o Brasil ganhou. É um grupo. O sucesso de uma igreja é as pessoas trabalharem bem. Quem é pregador, que pregue bem, que pregue na unção do Espírito. Quem é do louvor, que louve bem, que louve na unção do Espírito. Quem fica lá na porta, quem sabe, que sirva com aquela unção. Quando você estiver lá na sua célula, você como líder, como aprendiz de líder, naquela unção do Espírito Santo, fazendo bem o que você está fazendo. Aí a igreja, ela vai se tornando uma igreja poderosa, uma igreja sincronizada. Quarto, uma igreja poderosa, ela faz a diferença aonde ela está. Uma igreja poderosa, ela faz a diferença onde ela está. Pastor, mas a nossa igreja é região central. Aqui, durante a semana, à noite é comércio. De noite está fechado, porque não tem comércio. E durante o final de semana tem comércio. Se a tua igreja é de bairro, a minha lá em Campo Grande é de bairro. Ela tem que fazer, eu cobro muito isso, queridos. A igreja aqui tem que fazer a diferença nesse bairro. Ah, mas a nossa igreja é no centro. Então a tua célula tem que fazer a diferença lá onde ela está funcionando. Mas a tua igreja precisa de alguma forma fazer a diferença. Fazer a diferença espiritual. Fazer a diferença na população. Lá nós insistimos muito com as pessoas. Queridos, passa pelos vizinhos, é uma igreja de bairro, né? Passa pelos vizinhos, bom dia vizinho, boa tarde, boa noite. Oi vizinho, tudo bem? Para eles verem que nós temos uma igreja de pessoas alegres, receptivas, de pessoas que cumprimentam os outros, que querem aproximação com os outros. Na tua célula tem que fazer a diferença. Sabe aquele negócio assim, ó? Manifestou o demônio lá na casa do vizinho. Olha, vai na casa daquele cara ali, a segunda casa daqui para lá. Lá tem uma reunião, lá já me chamaram, eu não fui, mas tem uma reunião lá. O pessoal é crente. Pede para eles virem aqui ajudar a gente aqui, ver o que está acontecendo. Olha, ali mora um pastor, chama ele lá. Já aconteceu muito isso lá no meu bairro. E lá nós temos a seguinte política. Se não é da nossa igreja, tem que ter simpatia por ela. Porque nós temos que fazer a diferença. Então guarda isso no seu coração. De repente um vizinho seu que já ouviu você falar de Jesus. De repente um vizinho seu que já ouviu você chamá-lo para vir na igreja. De repente um vizinho aqui, ou qualquer coisa desse tipo. Se não for da IAFAD, tem que ter simpatia por vocês. Por quê? Porque a igreja poderosa, ela faz a diferença. Quando a igreja primitiva começou, a Bíblia diz, eles iam caindo na graça de todo o povo. Depois dessa época, o pessoal andou fazendo um monte de coisa errada, né? E a igreja ficou meio repulsada por muita gente. Mas no comecinho, a igreja primitiva, e eles iam caindo na graça de todo o povo. A igreja, a palavra eclésia, significa o quê? Chamados para fora. Então aqui nessa reunião, você vem ouvir uma palavra, aprender, entender, alinhar sobre como ser uma IAFAD poderosa para a glória de Deus, como ser uma igreja poderosa para a glória de Deus. Aí dessa porta para fora, aí vem a verdadeira eclésia, da porta para fora, chamados para fora. Aí lá fora é que você vai fazer toda a diferença. Lá fora que você vai mostrar como aqui dentro vocês estão em comunhão e se amam. Lá fora que você mostra que aqui Cristo é o centro, que aqui não é a placa da igreja, que aqui não há estrelismo em ninguém, nem quem prega, nem em quem canta.
Lá fora que você vai mostrando que você é uma pessoa agradável, que você é uma pessoa que cumprimenta os outros, que você é uma pessoa que se dispõe a ajudar um vizinho que está em necessidade. É isso. Uma igreja poderosa, ela faz a diferença aonde está. Eu quero que isso incomode o coração de vocês, porque isso incomoda o meu coração. Porque é simples o raciocínio. Se a tua igreja não está fazendo a diferença na região em que está, tem coisa errada aí. O quê? Nosso bairro tem 5.000 habitantes. O bairro lá de Campo Grande, onde está a Salvação em Glória. Agora, o quê? Deixar ficar tendo violência, mata-mata, rouba-rouba, com uma igreja lá, um monte de igreja lá? Se depender de nós, não. O que nós fazemos? Caminhada de oração. Bimestralmente, nós ajuntamos irmãos da igreja. Meia-noite, colocamos um uniforme, uma blusa preta escrita assim: estamos orando pela nossa comunidade. Aí aqui atrás, para identificar o nome da igreja, né? Só a título de identificação. Aí a camiseta é preta e as letras são amarelas, assim, ouro. Porque se você está andando de noite nas ruas, bateu um carro ali, joga a luz, percebe, né? Que a sua finalidade. 2 vezes por mês estamos andando no bairro. Em nome de Jesus, espíritos de violência, espíritos disso, sai. E, pastor, funciona? Funciona. Quiseram botar baile funk lá na região. Só teve um, não teve mais. Pastor, funciona? Funciona. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e comece a vir infraestrutura para esse bairro, que venha isso, que venha aquilo. E vai melhorando. Começou a ficar violento? Aperta ainda mais na oração. Aí nós pegamos lá o grupo, vai 4 nessa rua, 4 na outra rua, mais 4 na outra rua. Vamos lá na rua, 6, 7 quadras, acabou a rua, vira e vem pela outra. Senhor, estabelecendo o reino de Deus, esse bairro é teu. Senhor, esse bairro é teu, tudo que tem aqui é teu, em nome de Jesus. Nós repreendemos demônios de morte. Tá minha esposa aí que é testemunha. Nós repreendemos espíritos de morte nessa região, repreendemos espírito disso e daquilo outro e tal. Que as mulheres sejam protegidas quando vêm do trabalho, que as crianças sejam protegidas, que não haja estupros nessas ruas e tal. Para ver diferença. A igreja treinada a ser educada com os vizinhos, para que um dia que os vizinhos quiserem estar no momento difícil, vai numa igreja, eu vou naquele pessoal, aquele pessoal é muito legal, muito carismático. E essa igreja aí, o pastor passa por nós, nunca me deu boa noite. Essa igreja aí, esses meninos que cantam aí, passa por aqui, ó, não dá nem oi, tudo bem? Tudo tem, como eles dizem, o rei na barriga, né? Igreja poderosa tem que fazer a diferença no bairro onde está. Na região onde está. E se for uma igreja de centro, as células têm que fazer a diferença. Vamos lá. 5º e último. Uma igreja poderosa, verdadeiramente poderosa, ela é formada por cristãos poderosos. Ela não é formada por um líder apenas poderoso. Tem muitas igrejas, até igrejas de mídia, forte na mídia, na televisão, no rádio e tal, que quando você para pensar, você identifica que ali tem apenas um líder poderoso. A igreja não foi ensinada a ser poderosa. Aí você trabalha no supermercado, o seu patrão descobre que você é cristão, e ele diz assim para você um dia, o seu gerente, o patrão: olha, a coisa aqui não está muito boa, estamos tendo vários problemas, estamos mergulhando num momento de crise, fiquei sabendo que você é pastor, será que você não pode trazer o seu pastor aqui para orar? Olha, meu gerente, fulano, eu posso fazer muito melhor que isso, hein? Porque até eu ir lá ou ligar para o meu pastor, eu estou aqui, nós podemos orar agora. Durante muitos anos, a igreja evangélica, sem maldade, mas por falta de conhecimento, canalizou tudo em cima de pastores. Durante muitos anos, a igreja evangélica, sem maldade, mas por falta de conhecimento, canalizou tudo em cima de pastores. Quando o ministério e a explosão, o poder do Espírito Santo,
foi liberado sobre todos aqueles que creem. Uma vizinha minha lá, vizinha de esquina de casa, eu moro numa esquina, ela mora na outra. Um dia eu tô lá com ela tomando tereré, que é a bebida típica de Campo Grande, estamos lá tomando um geladinho. Aí eu falei assim, menina, você ouviu uma bagunça ontem aí, parece que tinha uns vizinhos brigando. Ela falou, ouvi, pastor. Estava lá assistindo a novela lá, Terra Prometida, do Josué. Pensar que não, comecei a ouvir o barulho aqui na esquina de baixo aqui, 2 vizinhos brigando, 2 pais de família, um batendo com a cara do outro na lixeira e não sei o quê. Eu falei, o que você fez? Eu saí para fora, usei autoridade, em nome de Jesus, solta ele. E daí? Soltou na hora, foi um para um lado, outro para o outro, parou a briga na hora. Glória a Deus. Acabamos a célula lá em casa tem célula, né? 2 semanas atrás, estávamos lá em 10 adultos, aí acabou a célula. Aí fomos para um momento de comunhão. Vamos comer uma pizza? Vamos pedir uma pizza. Aí eu fui lá fora, peguei o celular e fui ligar. Quando eu estou lá fora, com o pessoal lá naquela alegria, se divertindo, que eu fui chamar a pizza, comecei a ver que estava tendo briga na rua. Aí eu abri a janela assim, falei, pessoal, só um minutinho, faz uma oração aí, que eu estou aqui ligando para o cara da pizza, faz uma oração aí que os vizinhos estão brigando aqui. Gente, diante de Deus, eles acabaram a oração, acabou a briga lá fora. Diante de Deus isso aqui. Acabou a oração, acabou a briga. Mas é um processo. Nem sempre a igreja foi assim. Mas nós ensinamos a igreja a desenvolver isso. Nós ensinamos que uma igreja poderosa nunca vai ser verdadeiramente poderosa se só eu for poderoso no bom sentido da expressão, tá, gente? No bom sentido da expressão de ter Espírito Santo para realizar a obra para Deus. Se só for comigo. Não resolve, gente. Aí eu morro, acaba. Como é que fica? Uma igreja tem que ser cheia de gente poderosa. Uma igreja, vocês têm habilidade e poder para expulsar demônios. Vocês têm autoridade e poder para curar pessoas, orar e liberar cura em nome de Jesus. Os líderes têm que trabalhar seus liderados para a tua célula ser poderosa. Para não ficar precisando de qualquer coisinha, leva teu líder, chama teu líder. Não, eu vou fazer em nome de Jesus. Funciona, pastor? Funciona. Funciona sim. Nós tínhamos um jovem na nossa igreja, que ele trabalhava no mercado lá da região, tinha vários funcionários. Ele era o líder dos funcionários. Pessoal tudo lá católico, não crente, desviado, alguns crentes. Ele era o líder do pessoal. Ele chamava o pessoal para orar. Ele chamava as pessoas que não estavam bem para ministrar uma palavra ali, no momento de refeição de alguma coisa. Cuidava do pessoal. É assim que tem que ser. Igreja poderosa, ela é formada por cristãos poderosos. E como você aprendeu no começo, você vai se tornando poderoso em Deus. Mas a honra e a glória continua todo o tempo sendo de Deus. Ah, vamos lá naquela igreja, porque aquele pastor tem uma oração forte. Oração forte, minha filha. Eu já vi umas coisas ali aqueles crentes tudinho, meio virado no giraia. Aqueles crentes tudinho. É meio loucão. Pessoal do louvor, vem me ajudar aqui, o pessoal do louvor. Eu estou terminando. Olha aqui, eu estou terminando, tá? Igreja poderosa, os pastores vai desenvolvendo seus líderes de células para eles ser... Quer ver uma coisa? Uma vez nós vínhamos vindo de um retiro. Vindo do retiro. Aí um irmão da nossa igreja. Passamos assim por uma... Estava de carro, né? Diminuiu a velocidade do carro para fazer a rotatória. Aí um camarada numa garrafa de cerveja na mão. Ele reconheceu a gente dentro do carro e falou para um cara que estava com a gente no carro. Ele reconheceu o camaradinha. O Ari era o nome do rapaz. E aí, Ari, vai uma cervejinha aí? E nós fazendo a rotatória devagar. O Ari estendeu a mão e falou, te repreendo em nome de Jesus. Explodiu a garrafa na mão do cara. Irmão, descentraliza de achar que é só os pastores aqui com as esposas que têm o poder de Deus. Qual que é a visão certa? Eu estou sendo direcionado por eles. Pastor Ângelo e pastor Felipe, com as esposas, sabem um caminho. Eu estou colado com eles, estou indo com eles, em submissão a eles. Mas se ele falar para mim, ei irmãzinha, quem eu? Você é baixinha, franzininha.
vai lá e corta a cabeça daquele gigante. Eu vou lá e vou cortar a cabeça daquele gigante. Essa que é a ideia. Eu vou lá e eu vou fazer em nome de Jesus. A autoridade está. Aí você está aqui num culto maravilhoso, começa a vir a unção, aí um visitante do seu lado começa a virar, sabe? Manifestar o demônio. Aí você fica naquela, ai meu Deus, e agora? Oh meu Deus, aí chama o pastor, aí faz sinal assim, aqui, né, não sei o que. Não, meu irmão, você já está ali, ó. Chega no ouvido da pessoa, em nome de Jesus, não faz escândalo. Senta aí, em nome de Jesus. Senta aí, fica quieto, em nome de Jesus. Amém, tá melhor, irmão? Toma uma aguinha aqui. Funciona, pastor? Funciona. Agora o que não funciona é o demônio manifestar e você ficar desesperado. Isso é o que não funciona. Irmão, igreja que é poderosa, que entende que eles são cristãos cheios do Espírito Santo, eles não ficam fazendo sinal para líder ir lá expulsar, não. Ele vai lá e ele expulsa em nome de Jesus. Amém. Só tem 2 motivos que pode te impedir, ou melhor, só tem 2 motivos que pode fazer você ter medo de demônio. Ou você tem um rabo preso, desculpa pela expressão, mas não tem outra melhor. Ou você tem um rabinho preso, tá devendo alguma coisinha, tá com medo de demônio. Você? Ou você é medroso. Mas se você é medroso, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de temperança e de amor no Espírito Santo. Não de medo. Então, uma vez eu peguei uma garota de 14 anos, que tinha muito medo. Ai, pastor, eu tenho tanto medo de demônio. E aí eu ensinei algo similar a isso. Pastor, é assim? Eu tenho esse poder? Tem, filha. É meu? É. Passou o mês, manifestou um demônio na igreja. E o louvor rolando e eu estou vendo o demônio. Rá, rá! E aí eu vi o louvor, o demônio e a voz da menininha de 14 anos. Sai dela em nome de Jesus! Sai dela em nome de Jesus! Botou a mão no ombro da menina e foi lá. Era uma mulher que se manifestou, mas a mocinha foi lá em nome de Jesus. Tá. Sabe quando é que nós vamos bem? O dia que alguém chegar aqui e dar um testemunho, ou for comum isso. Pessoa, queridos, eu quero dar um testemunho. Eu estava com a minha vida assim, 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 cheia de doença, cheia de problema. Aí eu fiquei sabendo que aquele irmão lá, aquele irmãozinho fulano lá, meu vizinho era crente, e pedi para ele orar por mim. Aí ele orou, e eu fui curado e fui liberto. Oh, não foi o pastor? É que aquele irmãozinho lá foi ensinado pelo pastor dele a ir para cima, a orar, a declarar, a realizar em nome de Jesus. Igreja poderosa é formada por cristãos poderosos. E infelizmente que nós estamos vendo muito por aí, são líderes poderosos, pastores cheios de poder, mas de igrejas que não estão sendo ensinadas a ser poderosas. E eu quero pedir ao pastor Anjo e pastor Felipe, insista Caiafate, esse povo tem que ser poderoso. Vocês têm que expulsar demônios em nome de Jesus. Vocês têm que declarar cura em nome de Jesus. Vocês têm que brilhar lá fora, como Paulo disse em Filipenses capítulo 2. Todos nós, como os luzeiros no céu, vamos brilhar. Tem que brilhar. Fiquem em pé em nome de Jesus. Fiquem em pé em nome de Jesus. Salmo 103 diz... Salmo 89. No teu nome, o nosso poder crescerá. Pela tua graça, o nosso poder crescerá. Ali fala de poder sendo crescente, aumentando. Nesses dias de alinhamento, a primeira palavra que Deus pôs no meu coração para ministrar a vocês é: Iafate, seja uma igreja poderosa. Amém. Os líderes de vocês são poderosos, mas é preciso que todos vocês sejam poderosos. Multipliquem nas células de vocês homens poderosos.
Multipliquem na célula de vocês mulheres poderosas, mas sempre submissas aos líderes de vocês. Não use do poder que você vai buscar, e se você buscar, você recebe. Não use desse revestimento e desse poder para você se ensoberbecer, para você querer depois causar problema com seus líderes, para você depois querer trazer racha no meio da tua igreja. Mas não, use do poder para você estar sincronizado com teu líder, para você poder dizer: pastores, pastoras, conta comigo. É para arrancar a cabeça daquele monte de gigante ali? Deixa que eu vou lá e arranque em nome de Jesus. Com coragem, que nem Davi. Quem é esse incircunciso? Vai ler a história de Davi, você descobre que Davi era um homem humilde. Davi não era um jovem soberbo. Quando ele diz assim: quem é esse incircunciso? Hoje eu arranco a cabeça dele. Não havia nada de orgulho e nada de soberba dentro de Davi. Havia a convicção de um jovem que tinha Deus. É assim que funciona. Vamos louvar ao Senhor e vamos nos encher do Espírito Santo mais ainda nessa noite. Em nome de Jesus.